Então, nessa aula nós vamos abordar alguns princípios para descrição dos dados usando gráficos e tabelas. Conseguir visualizar os dados através de gráficos frequentemente é o primeiro passo para a gente se aproximar de uma compreensão dos dados que nós escolhemos. Então aqui nós temos alguns tipos de gráficos. Então a gente começa com gráficos de barras, onde nós temos uma distribuição de frequência e a altura da barra ela representa a frequência com que cada categoria aconteceu. Então aqui eu tenho dados nominais. Então isso aqui era de uma enquete de estudantes de universitários no Canadá sobre as matérias que eles mais gostavam, por exemplo. Então aqui tinha, por exemplo, nesse grupo tinha alunos de economia, os alunos que gostavam mais da economia. Então a gente tem um número de, aqui você veja no eixo Y, nós temos um número, podia também ser a proporção, aqui foi o número, então tem um pouco mais de 40 alunos. E como primeira categoria, e a última matéria que menos se gostava naquela universidade era História. Vejam que o gráfico, ele não tem como objetivo dar dados exatos. Então não faz sentido para esse gráfico eu colocar em cima da primeira barra 42 alunos, o número exato. Porque o que eu quero transmitir para o leitor é uma impressão geral da frequência. Com esse gráfico, o leitor consegue rapidamente entender quais são as matérias mais amadas, as mais odiadas, as menos apreciadas. Então, e como não são, como são categorias separadas, elas têm um espaçamento entre as barras. Frequentemente, as pessoas apresentam dados de barras, gráficos de barra, como aquele que eu mostrei, usando barras tridimensionais, porque essa é fácil de pedir para um programa qualquer, como o Excel, fazer esses gráficos. Isso passa uma ilusão, um certo rebuscamento, mas isso não é uma boa prática científica, porque o olho humano tem dificuldade de avaliar volume. É mais difícil para o olho humano avaliar volume do que avaliar comprimento. E então é difícil você conseguir ver onde uma barra começa e a outra termina. Então, por exemplo, os dados que alimentaram o gráfico da esquerda são exatamente os mesmos que alimentaram o gráfico da direita. No entanto, no gráfico da direita a gente fica com uma ilusão de que tem um pouco menos de 40 pessoas que gostam de economia do que no gráfico da esquerda, quando na verdade é um pouco mais. Então, de forma geral, não se recomenda um artigo científico que você, no artigo, indique um gráfico de barras tridimensional. Isso, em geral, na hora que o editor bate o olho nisso, ele já vê que existem problemas com a apresentação de dados. Outro gráfico que é muito comumente usado são os gráficos de pizza. Esses gráficos, eles não são recomendados também de forma geral para apresentação de dados científicos. E eu sei que isso pode soar estranho, porque todo mundo já deve ter visto algum artigo, alguma apresentação feita por cientistas onde se usou gráficos de pizza. O motivo pelo qual eles devem ser evitados é que o olho humano, ou a mente humana, tem uma dificuldade de comparar ângulos. Então, é mais difícil para qualquer leitor avaliar e comparar grandezas angulares do que comprimentos. Então, por exemplo, nesses dois gráficos aqui, é difícil a gente conseguir estimar quantas vezes a mais que as pessoas gostam de economia do que de história. E por isso esses gráficos, de forma geral, devem ser evitados. Aí o que acontece? Frequentemente as pessoas têm esses gráficos e como elas querem dar uma noção exata, elas vão e colocam, do lado de história, elas põem a proporção ou a frequência com que isso aconteceu. Vejam, se eu preciso colocar o número exato, isso é uma prova de que eu não preciso de um gráfico, eu preciso de uma tabela. O gráfico ele tem como objetivo passar uma visão geral dos dados, não uma função, um dado exato. E a gente tem os gráficos de pizza 3D, né, que combinam o pior dos mundos. Né? Então eu tenho a apresentação angular e o volume. Isso aqui realmente deveria ser evitado sempre. Nós temos ainda como outro tipo comum de gráfico usado
os histogramas. Os histogramas são muito úteis. Eles são parecidos com gráficos de barras, e a grande diferença dos histogramas para os gráficos de barra se encontra no fato de que não existem os espaços entre as barras. Porque aqui eu tenho uma variável única que representa um dado que é contínuo. Então aqui eu tenho não as matérias que as pessoas gostavam mais na faculdade, eu tenho aqui o peso das crianças a nascer dado em libras. Então cada coluna dessas reflete o número de pessoas, nesse caso aqui no meu eixo Y, eu tenho a proporção de pessoas que estão nessa faixa de peso. Então eu pego uma distribuição de pessoas, ordeno essas pessoas de acordo com faixas. Cada coluna representa a proporção de pessoas dentro de uma dada faixa de peso. Então, por exemplo, quando eu olho aqui a faixa de peso de 90 a 100 libras, eu vejo que ela tem um pouco menos de 1% das pessoas que está nessa faixa. Já a faixa de peso de 100 a 110 libras, ela tem cerca de 1,5% da minha população. E quem determina a largura das barras sou eu. E isso pode afetar a forma como esse dado é visualizado. Mas eu já consigo observar aqui que existe um certo grau de simetria, embora não total, mas tem um grau bem razoável de simetria na distribuição do peso ao nascer. Então, a área de cada barra é proporcional ao número de pessoas que existe dentro da faixa de peso delimitada pelo eixo X. Próximo gráfico, que preciso que todos conheçam, são os polígonos de frequência. Os polígonos de frequência refletem também a frequência, seja absoluta ou relativa, da distribuição de uma variável na minha população de estudo. E eles são dados, eles têm uma semelhança com os histogramas, só que aqui em vez de barras, eu faço um polígono e eles não podem ser usados para dados ordinais ou nominais, mas apenas para dados intervalares ou tipo razão. Uma correspondência dos polígonos de frequência com os histogramas pode ser vista nessa imagem em que eu superpus um polígono de frequência ao histograma. Então, se eu faço um histograma e eu coloco no meio de cada barra um ponto e uno esses pontos com semi-retas, eu formo um polígono de frequência. E o polígono de frequência ele termina sempre tocando o eixo X. Você pode me perguntar, mas por que isso é útil? Bem, os polígonos de frequência são úteis quando eu estou tentando superpor gráficos. Superpor histogramas é uma coisa que costuma ser bastante ingrata. Então, por exemplo, eu tenho no meu gráfico da esquerda histogramas superpostos da frequência de horas de trabalho de administradores de um hospital, de médicos e de enfermeiros. Então, em azul claro, nós temos os enfermeiros, eu consigo ver que a curva está mais para a direita, refletindo um número maior de horas trabalhadas por semana. Em seguida, nós temos os médicos em cinza e depois em azul escuro os administradores. Mas essa comparação da distribuição ela fica confusa aos olhos do leitor. Quando eu transformo esses gráficos em polígonos de frequência, eu consigo visualizar mais claramente a distribuição em azul escuro dos administradores, em cinza dos médicos e em azul claro das enfermeiras, e reconhecer que mais claramente que as enfermeiras trabalham um número maior de horas em média do que as outras duas categorias. Outro gráfico muito usado, talvez seja o gráfico que mais se usa quando qualquer estatístico vai tentar explicar algum conceito, são as curvas de densidade, que são gráficos como esse, que representam a frequência relativa da ocorrência de um evento. Então eu tenho no eixo das ordenadas, o eixo Y, de novo a frequência relativa. Então aqui eu tenho uma distribuição da altura de uma população representada por uma curva de densidade. Frequentemente é comum que as pessoas olhem isso e muitas pessoas não consigam entender isso. Então, se aquele conceito do histograma ficou claro, de que cada barra do histograma reflete
a proporção de pessoas que está em determinada faixa, né? Então, por exemplo, aqui, depois do ponto 200 no eixo X, eu tenho uma faixa de 200 a 210 centímetros, em que eu tenho cerca de 0,5% da população nesse gráfico. É isso que cada barra do histograma quer me dizer. Então, se eu transformo agora esse histograma, que tem larguras de banda de 10 em 10 centímetros aqui, e eu começo a usar, eu transformo ele num histograma em que as larguras de barras se encontram em 1 centímetro, tá? Ou em meio centímetro. Então eu diminuo essa largura da banda e eu passo a ter um histograma com bandas muito mais estreitas e que passa a ter esse formato, que é um formato muito menos recortado do que o formato anterior. Se agora eu sobreponho uma curva contornando os limites desse meu histograma mais fino, o que eu fico é justamente aquela curva de densidade que a gente tinha visto antes. Então, essa curva de densidade ela é um reflexo da distribuição da frequência relativa daquela minha variável para a minha população. Tá? E ela, por exemplo, a área dela vai representar a frequência de pessoas. Então, por exemplo, nessa área daqui, se eu traço uma linha, por exemplo, no ponto de 150, onde eu tenho uma linha do meu gráfico, a área embaixo da curva, desse valor do 150 para a esquerda, ela reflete a proporção de pessoas que têm uma altura menor do que 150 centímetros. Outro gráfico que a gente vai detalhar melhor posteriormente, numa aula seguinte, é o box plot, que é um gráfico também muito usado e que nos fornece uma representação visual da distribuição de frequência de uma variável. Então aqui eu tenho um box plot mostrando o peso em quilogramas ao nascer de filhos de mães tabagistas e mães não tabagistas. As mães tabagistas estão em vermelho e as mães não tabagistas estão em azul. E esses dados, que vão ser detalhados mais à frente, eles têm uma correspondência com um histograma. Então veja, aqui eu tenho em cima um histograma do peso ao nascer daquelas crianças medidas em libras, uma população de crianças, e embaixo eu tenho um histograma. Então você vê que essa linha preta aqui no meio do box plot, ela converge com o centro com a metade da distribuição do meu histograma. Essa linha é a mediana, ela é a linha que divide essa minha distribuição pela metade, ou seja, a esquerda, minha mediana no box plot, ou seja, a esquerda de 120 centímetros, eu tenho metade da população e acima eu tenho outra metade, 50% de cada lado da população. Mas a gente vai detalhar depois melhor a estrutura do box plot. Outra questão, quando a gente vai pensar sobre a distribuição, como que eu vou representar graficamente um dado, envolve se perguntar se eu realmente preciso de um gráfico. Então, nesse meu gráfico aqui do slide, que eu estou distribuindo estou descrevendo a proporção de homens e mulheres, veja, eu não preciso de um gráfico, porque eu consigo escrever isso numa linha. Eu tive 55% de homens e 45% de mulheres. Desperdício de espaço no meu artigo, na minha tese ou dissertação, fazer um gráfico como esse, está ocupando um espaço que podia ser substituído por uma simples frase. Outro aspecto interessante, e tem livros sobre isso, né, que é como mentir com gráficos, como mentir com estatística. E não sei se vocês conseguem perceber, mas esse é um gráfico absolutamente enganoso. Então, isso aqui é um gráfico de taxa de juros em determinado país ao longo do tempo. Então, vocês veem, não, obviamente não era o Brasil em 2008, a taxa de juros aqui era muito mais alta do que isso. Então, você tinha uma taxa de juros em 2008 que era de 3,14%. E esse gráfico parece, ele nos dá a impressão de que a taxa de juros cresceu absurdamente nesse país. E vejam, qual que é a grande questão? É que esse gráfico ele não mostra o zero do eixo das ordenadas. Então, como é que é o gráfico quando eu coloco o zero?
Então aqui é o gráfico mostrando zero e você consegue ver que a variação é mínima. Está pouco acima de 3%, ele permanece pouco acima de 3%, com variações percentuais mínimas. Então aquele é um gráfico absolutamente enganador. Outra forma que a gente tem em comum de apresentar gráficos não dados é através de tabelas. E as tabelas, diferentes dos gráficos, elas não pretendem passar uma distribuição geral, elas pretendem passar dados mais exatos. Então, esse aqui é um exemplo de uma tabela também muito infeliz. Então, uma tabela que pretendia apresentar esse IMR, que é Infant Mortality Ratio, que é a taxa de mortalidade infantil nos países da América do Sul, indicando a área, população e renda per capita, e nascimentos e mortes. Então veja, por que esse gráfico é ruim? Então eu tenho uma ordenação aqui de países em ordem alfabética, tem depois a área em metros, em quilômetros quadrados, depois a população, a renda per capita em dólares, número de nascimentos, na próxima coluna as mortes por mil, depois a mortalidade infantil. Então vejam, primeiro, o que salta aos meus olhos é um excesso de precisão. Em relação, então, a Argentina tem 2.776.661 metros quadrados, quilômetros quadrados. O Brasil tem uma população nessa época, de 110 milhões 98.992. Veja, o Brasil teve essa população em aumento, sabe, na hora que fizeram o censo. 2 segundos depois já tinham morrido 10 pessoas e nascido outras 4. Então, esse é um dado que passa um excesso de precisão que não me ajuda, polui a imagem, polui a tabela e dificulta que o leitor tenha uma clareza naquilo que é mais importante. Que, inclusive, nessa minha tabela é a taxa de mortalidade infantil, que é a última coluna. Então, o primeiro passo para melhorar essa tabela seria passar os dados da área, da população, da renda per capita, e colocar isso numa medida que seja mais significativa. Então, em vez de colocar dado por quilômetro quadrado, estou colocando por 100 mil quilômetros quadrados. População, eu estou descrevendo a população por milhão. Então, a Bolívia tinha 6 milhões de pessoas, em média. A Argentina tinha 28 milhões, o Brasil tinha 110 milhões. Então, eu consigo agora já tirar um significado muito maior disso, consigo reconhecer rapidamente que o Brasil é o país mais populoso. E quantas vezes que a área dele é maior do que a área dos outros países. Mas ainda assim, essa tabela não me revela aquilo que é mais importante, porque eu preciso andar os meus olhos até o fim da tabela e eu não consigo, batendo o olho na coluna da mortalidade infantil, rapidamente olhar qual que é a mortalidade menor. Então, por exemplo, eu olho, será que é 32 aqui da Argentina? Não. Olha, é do Chile, que é 18. Então eu posso melhorar essa tabela ainda, colocando ela, não em ordem alfabética, mas ordenando ela em relação à minha variável de interesse, colocando essa variável de interesse mais para frente da tabela. Então aqui eu consigo bater o olho rapidamente e ver que a Bolívia, nessa época, era o país com a maior mortalidade infantil, de 123 crianças por mil nascidos vivos, e que o Chile era o país com a menor mortalidade infantil na América Latina. Então, espero que esses princípios de apresentação de gráficos tenham ficado claros e, novamente, eu estou sempre disponível a tirar dúvidas sobre essa aula nas discussões síncronas que ocorrerão posteriormente.